Superior Tribunal de Justiça anulou as decisões contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, por entender que o juiz Flávio Itabaiana não poderia ter julgado o parlamentar. E sobre esse assunto, gentilmente nos atende o senador pelo Patriota. Tudo bem, senador? Bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan, ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia Adriana, bom dia Cristina, Amanda, Tiago, Bernardi, a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade de comentar essa importante decisão do STJ de ontem. O senhor acha que o assunto está encerrado ou o senhor acha que o assunto continua ainda mesmo com essa decisão de ontem, senador? Olha, para mim esse assunto já devia estar encerrado há muito mais tempo. Foram mais de 3 anos e meio de investigação, nada foi encontrado contra mim, e uma série de ilegalidades e atrocidades foram cometidas ao longo de todo esse processo. Eu sempre denunciei isso à imprensa. Um processo que era para ser sigiloso se tornou público, se tornou um grande linchamento contra mim, um pré-julgamento por parte de alguns da imprensa, potencializando, distorcendo fatos e tudo que estava dentro desses autos, com o único intuito de tentar desgastar o presidente Bolsonaro. Então, se fosse analisado dentro dos autos, eu já era para estar fora disso há muito mais tempo. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas, diferente do que a gente aprende na faculdade de Direito, que acabam olhando a capa do processo e resolvem criar uma espécie de perseguição. Mas ontem o STJ tomou uma decisão importante por um placar de 4-1, algo que é bastante raro, uma maioria tão significativa dentro da 5ª turma do STJ, e entenderam que não era o foro competente onde eu tinha que ser investigado, nunca me recusei a ser investigado, só queria que tudo acontecesse sempre dentro da lei. Nunca quis nenhum privilégio porque sou senador ou porque sou filho do presidente. Só que a Constituição foi rasgada, a legislação foi rasgada e, obviamente, a consequência disso, para isso que existe a lei, estamos no Estado democrático de direito, é para proteger o cidadão e evitar os abusos por parte de autoridades. Então, só para você ter uma ideia, eu comecei a ser investigado no início de 2018, quando ainda era deputado estadual. Portanto, o local certo, as pessoas certas que deveriam estar investigando, seria o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. No entanto, foram promotores de primeira instância, que encaminharam o meu caso para um juiz de primeira instância, que esse, sim, tomou diversas decisões completamente equivocadas, suspeitas, e, mais uma vez, como se tornou público o processo, fica muito mais fácil de eu poder publicamente, aqui, já que todos já têm conhecimento de tudo, de vir aqui me defender e, enfim, com a consciência tranquila de que tudo que está nos autos, ainda que fosse julgado, isso é importante ressaltar, o que o Ministério Público fez foi oferecer uma denúncia ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, denúncia essa que sequer foi aceita, não chegou a ser nem apreciada pelo órgão especial do TJ. Então, se houvesse a apuração do que tinha naqueles autos, certamente eu já era para estar fora disso há muito mais tempo. Senador, agora a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Senador, muita gente está associando mais nas redes sociais, mas em função do que a oposição já lançou aí como nova narrativa, que esse é um caso igualzinho ao do ex-presidente Lula, que teve o foro, tiraram daqui de Curitiba e descondenaram o ex-presidente, alegando que tinha sido julgado no foro errado. Explica para nós as diferenças desse caso, que eu tenho insistido aqui, já em uma delas o ex-presidente Lula era um condenado, já julgado, uma situação bem diferente do processo que envolve seu nome, né? É importante sua pergunta, eu acompanhei esse massacre, essa distorção, essa criativa de narrativas contra mim e contra o Bolsonaro. É óbvio que são casos completamente diferentes. Eu não estou discutindo ali, não houve condenação por parte contra mim em nenhuma instância. Mais uma vez, se fossem apreciados os autos, certamente era para ter sido colocado fora disso, porque dentro dos autos, quem foi ouvido, eu fui ouvido 2 vezes no Ministério Público, por livre e espontânea vontade. Todo mundo que fez o seu depoimento dizia que nunca me entregou nada, não há depósito na minha conta, o meu patrimônio é totalmente compatível com a minha renda. Eu estou na política trabalhando desde 20 anos de idade, são quase 20 anos de trabalho, diferente do que aconteceu com o Lula. Se você pegar só o que os delatores da Petrobras já devolveram de dinheiro, chega a ser quase R$1 bilhão. E o Lula sofreu diversas condenações em primeira instância, em segunda instância, em órgãos superiores. Então, pessoas que já devolveram, que já confessaram os crimes que praticaram, já provaram que foram extorquidas. É completamente diferente.
Então imagina, você só com a Petrobras, sem falar de outras estatais, os delatores devolveram quase R$1 bilhão. Então não tem como ele falar que é uma pessoa inocente, diferente de mim, que não tenho nenhuma condenação, nunca me preocupei de ser investigado, agora dentro da lei, né? Porque num jogo de futebol não vale gol de mão. Por que eu tenho que aceitar gol de mão, como alguns poucos do Ministério Público do Rio tentaram fazer? Amanda Klein. Senador, eu queria fazer uma pergunta sobre outro assunto. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que está 99% certa a sua ida para o PL. O senhor pode confirmar aqui para a gente agora, com 100% de certeza, que o presidente da República vai se filiar ao PL? E mais, se o senhor e os seus irmãos também vão se filiar ao partido? E como foi feito esse acordo? Quer dizer, o presidente Bolsonaro terá a prerrogativa, por exemplo, para indicar os candidatos ao Senado, a governos estaduais, o PP fará parte dessa aliança, entrará com a indicação para a vice-presidência da República e para manter Lira à frente da presidência. Como é que... Tenta esmiuçar, detalhar para a gente um pouco como foi feito esse acordo. Olha, Amanda, só quem pode dar essa resposta com certeza é o presidente Bolsonaro. É óbvio que eu tenho aqui um sentimento que ele hoje está realmente muito próximo do PL. Temos mantido conversas constantes com o presidente Valdemar da Costa Neto. Ontem estive conversando também com o presidente do PL do Rio de Janeiro, que é o deputado Altino Porto, o senador Portinho, também do Rio de Janeiro, que é meu colega aqui de Congresso. E o presidente Valdemar sempre nos deixou bastante seguros. Se há uma coisa que ele é reconhecido dentro da política, é por ter palavra. E as conversas têm sido, sim, como estavam acontecendo junto ao PP do Ciro, junto com o deputado Arthur Lira, as conversas sempre no sentido de que o presidente tivesse essa liberdade de escolher os principais palanques que ele vai precisar para ter suporte nos estados. Então, o Valdemar também nos deixou bastante confortáveis com isso. Hoje haverá mais uma rodada de conversas com o presidente Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, para que já avance-se um degrau, né, suba-se um degrau, no sentido de ver onde há possíveis dificuldades em estados por acordos já possam ter sido assumidos pelo PL ou pelo Bolsonaro, porque essa demora também na escolha do partido traz essa complicação. A política não para, os partidos vão conversando, a eleição já é logo ali. Então, ainda que tardiamente, eu já gostaria que essa decisão pudesse ter sido tomada antes, mas o presidente Bolsonaro, por razões próprias e, enfim, costuras e tentativas de outras conversas, só está tomando a decisão agora. Mas o que eu posso falar, Amanda, é que está bem adiantado com o PL e as conversas também são feitas com presidentes de outros partidos, com o senador Ciro Nogueira, com o deputado Marcos Pereira, enfim, com todos os partidos que nós acreditamos que possam estar numa coalizão conosco, como o Patriota, que eu estou nele hoje, como o PROS, por exemplo, que tem sido um partido muito importante nas votações para o governo ali na Câmara dos Deputados. Então, são partidos que eu acredito que é questão de tempo, de sentar e conversar e fazer os ajustes para que caminhemos juntos numa grande aliança para continuarmos resgatando o Brasil. Senador, agora a pergunta de José Carlos Bernardi. Senador, eu queria voltar ao assunto dessa decisão ontem do STJ, mas saber por que este assunto é o assunto que o senhor foi apedrejado, o governo foi apedrejado durante todo esse período de 2018 para cá. O que há mesmo de verdade nesse assunto? Afinal de contas, virou um processo judicial, mas não só o senhor foi acusado. Outros deputados estaduais, então, da época, também tiveram acusações, mas ninguém fala daqueles deputados estaduais. Como eu falei, infelizmente, aquilo que a gente aprende na faculdade, né, que o processo não tem capa, ou seja, deveria haver uma isenção por parte de quem está investigando, por parte de quem está julgando. No meu caso, não aconteceu. E, obviamente, que no jogo do poder aqui, Bernardo, a gente aprende que há algumas situações em que se criam dificuldades para manter a pessoa sob uma rédea curta. E foi o que tentaram fazer comigo no Rio de Janeiro. Então, o que tem de verdade que eu posso falar da minha parte, nunca houve rachadinha no meu gabinete, da minha parte. Ninguém nunca me deu dinheiro, nunca pedi dinheiro para ninguém. A minha equipe sempre foi muito enxuta, Bernardo. A gente tinha, se não me engano, a possibilidade de contratar 20 assessores no gabinete. E em vários momentos, meu gabinete ficava com menos assessores contratados do que isso. Ou seja, havia cargos vagos. Se eu tivesse o interesse de arrecadar dentro do gabinete, esses cargos jamais ficariam vagos. Inclusive, numa oportunidade anterior,
em que outros deputados foram investigados, com a questão de auxílio à alimentação, por exemplo, e havia a possibilidade de se fracionar os cargos na Assembleia, muitos deles acabavam aumentando a quantidade de cargos, dividindo mais cargos para criar mais vagas e, com isso, receber mais auxílios para que pudesse aí sim haver a devolução por parte de assessores, que não aconteceu no meu caso também. Então, assim, todas as evidências, todos os depoimentos, todas as provas, o meu crescimento patrimonial, tudo que está dentro dos autos são assim, enfáticos e muito cristalinos a apontar que eu não tive responsabilidade nenhuma, que não havia crime por minha parte, e eu estou, como você falou, Bernardo, é um sofrimento que só quem passa pode entender, que a família sofre junto. Eu até comparo, né? Eu me sinto agora como se eu tivesse tido alta de um médico. Eu tenho 3 cirurgias de ligamento cruzado anterior no joelho, então vem toda aquela lembrança, a dor da contusão, a dedicação na fisioterapia, você recuperar a musculatura, para chegar no final, o médico fala, você pode voltar a jogar bola. Então, assim que eu me sinto agora, com essa decisão do STJ, eu novamente podendo tentar voltar à vida normal ainda, né, como uma cirurgia com uma cicatriz, mas uma ferida fechada para mim. E se Deus quiser, agora eu vou ter mais tempo e liberdade para continuar ajudando o governo Bolsonaro a dar certo. Que bom esse alívio para o senhor. Agora, o senhor que vive faz tempo nesse meio, tem conhecimento ou acha que a prática das rachadinhas aconteça neste momento entre deputados ou entre outros parlamentares? E acha, na sua opinião pessoal, que essa prática é um absurdo, é muito grave, ou é uma prática comum que faz parte do jogo? Olha, uma prática que não é correta, mas que existe. Sempre existiu, não só no Legislativo. Então, assim, eu posso falar pelo que eu tenho conhecimento. No meu gabinete, da minha parte, não existiu. Agora, certamente, a gente ouve falar que existe em diversos outros gabinetes, em diversos outros poderes. Então, assim, cabe aí a quem tem a competência de investigar, promover as provas, enfim, não é escolher alvos, aqueles que realmente tenham algum indício de que estejam cometendo esse tipo de prática, que sejam investigados. Agora, tem uma coisa interessante, que eu acho que isso tinha que haver uma mudança na legislação, para ficar mais claro, porque há diversas decisões judiciais por todo o país, e alguns magistrados entendem que quando o dinheiro é depositado na conta de um assessor, esses recursos passam a ser particulares. A pessoa faz o que quiser com ele. Se quiser sacar e doar para a igreja, se quiser sacar e comprar um carro, se quiser sacar e jogar do alto de um prédio para a população, o dinheiro é dele. Portanto, não é mais um dinheiro público. O que se condena, sim, e isso é cristalino, é a questão dos funcionários fantasmas, aqueles que são contratados e que não trabalham. Então, essa questão de rachadinha, que até então ninguém tinha ouvido falar nessa expressão, nem eu, e ficou famosa, porque tentaram colar isso em mim e agora ver justiça e não conseguiram, isso só veio à tona por causa do meu sobrenome. Então, você imagina, isso virou o crime, entre aspas, é mais grave no estado do Rio de Janeiro. Parecia que o Ministério Público não fazia mais nada, esses poucos promotores não faziam mais nada da vida, a não ser investigar isso. É como se não houvesse crimes gravíssimos sendo cometidos todos os dias, desvios de recursos públicos de verdade sendo cometidos todos os dias, a gente não vê a mesma visibilidade. Senador, mais uma questão. Qual vai ser a aceitação pelo Senado da PEC dos precatórios que passou pela Câmara? Olha, eu acredito que vai passar a PEC também no Senado. Quero parabenizar aqui todos os deputados que votaram a favor da PEC dos precatórios na Câmara, na pessoa do presidente, deputado Arthur Lira. No Senado há um sentimento também de que que a PEC tem que passar e, mais uma vez, tem sido muito distorcida essa discussão. A PEC abre espaço, sim, para que possamos pagar o Auxílio Brasil, um espaço dentro do orçamento, e me impressiona como alguns deputados de PT, PDT, do Novo até, nesse momento, se coloquem numa posição contrária à PEC, alegando, obviamente, uma preocupação maior que eu vejo nos bastidores, não é com relação aos mais pobres que precisam desse dinheiro nesse momento de que estamos superando a pandemia. É inegável, é indiscutível que é necessária essa ajuda, assim, de R$400 que o presidente Bolsonaro está dando. Agora se preocupa em furar o teto, se fura teto, se não fura. O governo sempre foi muito responsável na questão fiscal. O governo agora arrecadamos 300 bilhões a mais em relação ao ano passado, se aumentar R$1 de imposto, somente com a gestão pública bem feita, com a digitalização de diversos serviços, com o PIX. Quer dizer, várias medidas foram tomadas pelo governo sem onerar
o contribuinte, permitiram um aumento da arrecadação. Então, nesse momento, é obrigação do governo federal, independente de quem estivesse sentado aqui nessa cadeira, e graças a Deus é o presidente Bolsonaro, tem a obrigação de olhar para os mais pobres, como nós olhamos durante a pandemia. Foram quase 70 milhões de brasileiros que receberam o auxílio do governo federal de R$600. Isso só foi possível porque o governo fez o dever de casa, aprovamos a reforma da Previdência, a modernização do INSS, uma série de outras coisas, investimentos privados chegando, empregos sendo gerados. Em plena pandemia, o governo Bolsonaro gerou mais de 3 milhões de novas vagas de emprego. Só a título de comparação, em 2015 e 2016, durante a gestão da presidente Dilma, houve a perda de 3 milhões de empregos, né? Ou seja, nesse aspecto, a Dilma foi mais nociva do que o Covid. E nessa situação toda especialíssima, extraordinária, a gente está conseguindo esses resultados. As comparações que são feitas desse governo, com relação aos governos passados, ainda que tendo uma pandemia, isso é desconsiderado por alguns analistas, né? E só para concluir, com relação à PEC dos precatórios, não é apenas o Auxílio Brasil que abre com essa abertura dentro do teto que está sendo aberta, não é apenas o Auxílio Brasil que está sendo contemplado. Está previsto também, por exemplo, a aquisição de vacinas, que serão necessárias também no ano que vem. Quer dizer, é uma hipocrisia. E por que só agora? Porque nós tentamos aprovar, e por que só agora, e um programa provisório? Então, nós tentamos aprovar algumas medidas no Congresso Nacional para que houvesse uma repaginada, assim, e o Auxílio Brasil viesse como um programa permanente, só que não foi possível. Não foi aprovado o projeto do imposto de renda aqui no Congresso Nacional ainda. Então não dá, tem que ter uma fonte de recursos, tem que ter o espaço que nós estamos buscando abrir, não foi possível por causa do Legislativo. Então o que fazer? Não atende mais pobres? Então o governo está com a sua vida fiscal muito bem resolvida. Como eu falei, não há risco nenhum de o país se tornar inadimplente, pelo contrário, tudo mostra que o Brasil vai continuar sendo adimplente, honrando os seus compromissos. Portanto, os investidores não têm que se preocupar com isso. E eu lamento que uma parte da imprensa acabe criando um certo terrorismo, isso repercute lá fora e causa receio em alguns investidores de colocar o dinheiro aqui no Brasil e gerar empregos aqui. Então, todo esse cenário, a gente entende que uma parte da imprensa, né, tem uma dificuldade até hoje de entender e respeitar o resultado das eleições de 2018, com Bolsonaro presidente, mas tem feito uma parte dela, tem feito esse desserviço. Mas, apesar disso, os números falam por si. Com todas as dificuldades que tivemos durante a pandemia, foram investidos mais de 325 bilhões, gente, 325 bilhões de reais durante a pandemia para preservar vidas. Só que a gente está na época das narrativas, né? É o gabinete do ódio. Na verdade, é o gabinete que é atacado com ódio. É o genocida que salva vidas. É o orçamento secreto que é público. É publicado em Diário Oficial da União. E que se reverte em obras para a população. Quer dizer, não tem nada de errado nisso. Senador Flávio Bolsonaro, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Até a próxima. Bom trabalho a todos. Obrigado pela oportunidade.